Diagrama ou gráfico de Pareto? Já ouviram falar do gráfico de Pareto? Outra coisa que eu disse que a gente ia praticar. Olha, isso aqui é uma caixa de amostra. Isso aqui é uma caixa de amostra. A gente poderia praticar o histograma através dessa caixa de amostra, que a gente dá no curso quando o pessoal está com o computador. A gente tem a quantidade de bolinha marrom e verde. E aí você gera amostra aleatória. Por exemplo, eu vou botar isso aqui. Não sei se vai dar para enxergar aí. Aqui em cima eu fiquei com a quantidade de bolinha marrom e verde. Do lado de cá, tá vendo? Ó. Eu fiquei com a quantidade de bolinha aqui marrom e verde. Aqui, ó. Não fiquei? Tá vendo? E aqui também. Quanto isso representa da amostra? Quantas verdes tem em relação à amostra? Quantas marrons tem em relação à amostra? Isso é chamado amostra aleatória. Se eu vou na linha e pego um bocado de garrafa aleatória do processo, concorda que elas não virão com o mesmo volume? Então, se eu pegar essa quantidade de garrafas, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até 10, dá 50. 50 aqui e 10 aqui. Provavelmente o processo vai apresentar essa característica, porque as bolinhas são iguais. Entendeu? Então é uma maneira de você praticar contando o que acontece no mundo real. Que a gente não pode trazer uma fábrica de garrafa para aqui para dentro. Não é legal? Aí isso aqui é para vocês ficarem com água na boca para fazer o curso completo. E tem essa daqui também. A gente divide por equipes. Cada equipe passa 10 minutos com esses dispositivos e faz a amostra. Cada vez que você faz assim, tá vendo aqui, ó, não zerou? Faz assim, você tem outra amostra. É muito legal. Tem um nome desse... Caixa de amostra. Caixa de amostra. Mas é assim. Mas a pergunta foi boa. Eu tenho que responder, né? Veja. Deixa eu dizer como eu comprei isso. A turma tudo ri, né? Aluno é assim, gosta de tirar sarro do outro. Olha só. No Museu da USP, em São Paulo, existem vários dispositivos de estatística. E eu fui lá visitar esse museu, certa vez, e eu não sou bobo, não sou nada, peguei a etiqueta do cara que fabrica. Só tem essa empresa no Brasil, e o cara é um artesão. É um ex-professor de matemática aposentado, mas ele gosta muito de marcenaria, e ele agora dedica a vida dele a fazer instrumentos para análise estatística. O cara é um gênio. Tudo feito à mão. Ontem eu mostrei a curva de Gauss, ou chamada curva normal. Está até aqui no canto. E hoje à tarde a gente vai praticar também a catapulta, aí vocês vão manusear bastante. Vocês já ouviram falar que nos fenômenos da natureza a maioria segue a curva normal. Essa distribuição aqui, a curva de sino, a curva de Gauss. Já ouviram? Já ouviram falar, o pessoal de engenharia já ouviu falar muito isso, né? Quem pagou estatística. E é impressionante como a gente consegue provar. Eu vou virar esse equipamento aqui, ó. Vocês vão me dizer que curva ela vai formar aqui embaixo. Anormal. Não é incrível? Vou virar no outro sentido agora. Para não dizer que eu estou com isso aqui ensaiado, né? Assim se comporta a natureza e assim se comporta todos os fenômenos dentro dos processos das empresas, seguindo a curva normal. A gente faz teste de normalidade quando a gente pega uma amostra no Minitab. Ficou normal ou não ficou? Então vamos supor, se eu estou pegando uma amostra de garrafas, ela vai seguir a curva normal. A maior incidência, se meu processo está sob controle, é no caso de garrafas 2 litros, a maioria sai garrafas de 2 litros. Mas ela vai seguir uma distribuição. Ó. Vão sair garrafas acima de 2 litros, vão sair garrafas... Vai diminuindo a quantidade de garrafas acima de 2 litros e vai também diminuindo a quantidade de garrafas abaixo de 2 litros. Ela segue essa curva normal. Por que é importante eu saber disso aqui? Porque eu vou medir o desvio padrão. Eu vou saber qual é a distância. O que é desvio padrão? É a média ao quadrado da distância entre a média e as amostras, que é xi. Então a amostra 1 vai ser x1, a amostra 2 vai ser x2 e assim sucessivamente. Quando eu subtraio a média, que é x barra, menos xi, eleva ao quadrado dividido por n e tira a raiz quadrada, eu meço o desvio padrão.
Então, se a distância média entre a média e as leituras. Isso é importantíssimo, porque o desvio padrão vai me dizer qual é o meu índice de confiabilidade do meu processo. Vamos supor que o meu desvio padrão desse 6 sigma. Significa que eu só teria 3 perdas e 1 milhão. Vamos supor que desse 5 sigma, eu teria 230 perdas e 1 milhão. Mas isso não é linear, é exponencial. Se eu tivesse o nível 4 sigma, eu já passava para 230 mil. Se eu tivesse 2 sigma, meu amigo, quase tudo que eu fabrico seria refúgio. E fábrica nenhuma conseguiria. Se eu tivesse 1 sigma, 65% do que eu fabrico é defeito. Fábrica nenhuma opera em 1 sigma. Estão entendendo? Isso é através do teste de normalidade. Se você olhar aqui atrás da etiqueta do cara, é o mesmo que fabrica a caixa de amostra. Então o cara é um gênio, né? E a catapulta que a gente vai trabalhar hoje de tarde também é fabricado por ele. Só esse cara fabrica isso no Brasil. Só ele. Mas vamos dar prosseguimento aqui. A regra de Pareto provou também, é um estatístico italiano chamado Vilfredo Pareto, que, como é que ele observou esse fenômeno? 80% da renda da população da Itália, nessa época que ele fez esse levantamento, estava concentrado em apenas 20% da população. Se a gente for trazer isso para o Brasil, é assim? É muito pior. 95% da renda está na mão de 2% da população. Os outros 5% da renda é distribuído entre nós aqui. Tudinho. Mas a regra de Pareto é importante para você saber também que nas amostras dentro das empresas, do que você vai analisar, se você souber fazer o gráfico de Pareto, você, com pouco esforço, vai resolver 80% dos problemas. Vamos ver aqui um exemplo. Esse também tem um gráfico que eu vou mandar para você, ó, gráfico de Pareto. Uma análise de peças metálicas. Vamos ver aqui quais foram os defeitos. Furos, 1.580 peças danificadas. Rugosidade, 1.430 peças. Rebarba, 310. Problema de geometria da chapa da peça, 220. Deformação, 185. Empeno, 156. Oxidação, 130. Trinca, 121. Dureza, 86. E cor da peça, 45. Vê que negócio interessante. Qual é o total dessa amostra? 4.283 peças danificadas. Vamos jogar isso no Pareto. Olha o que deu. O que é que você vai analisar? Furos e rugosidade. Se você olhar aqui direitinho, ó, está entre 80% e 88% dos problemas estão concentrados nesses dois tipos de defeitos, furos e rugosidade. Pensa comigo, se você tem uma grande amostra, bem distribuída, você corre o risco de analisar um item que vai fazer pouco resultado na resolução do seu problema que você tem no seu processo. Vamos supor que a pessoa resolver problema de cor. Eu vou resolver problema de cor. Vai ter significância no teu processo? Está entendendo a pergunta? Olha só quantos defeitos por causa de cor. Eu vou resolver rebarba. A rebarba a pessoa pode pegar na chapa e se cortar. Rebarba, né? Só 310 problemas. Teria significância? Não. O gráfico de Pareto mostra que vocês resolvendo apenas 2 itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha a regra de Pareto exata. 20% do que você resolver vai responder por 88% dos defeitos. É massa ou não é? Então, essa amostra que você vai retirar do seu ambiente, do seu espaço amostral, sabendo fazer, vai responder por mais de 80%. Foi até melhor do que Pareto, que era 80%, né? Esse número não é exato. Pode ser 78, pode ser 80, 85, 86, 90, vai depender da sua amostra, evidentemente. Tranquilo, gente?